Mas assim, qual seria assim, a diferença de conservadorismo com o moralismo, com o puritanismo? Bom, na verdade, isso é uma confusão muito, muito comum, né? Que as pessoas estabelecem, e é o seguinte: o conservador ele acredita numa moralidade objetiva. Isso é fato. Né? Outra coisa incompatível com o conservadorismo é acreditar, é ser conservador e acreditar no relativismo moral. E quando você acredita em normas morais objetivas, e elas não precisam. Primeiro erro, você não precisa acreditar em normas morais objetivas e ser religioso. Né? Ah, mas isso é difícil. Bom, concordo que é difícil, mas não é esse o ponto. Né? Hoje em dia, na filosofia acadêmica, hoje, a gente tem diversos platonistas. Né? Então, o sujeito não necessariamente é cristão, não necessariamente é religioso, mas ele acredita numa moral objetiva e ele ancora essa moralidade objetiva nos ideais platônicos lá, por exemplo. Isso é só um exemplo. Né? Então, assim, a relação entre puritanismo e conservadorismo vem um pouco disso, né? O cara acha que sim. E, aliás, isso é um negócio muito interessante. A Ana Campagnolo, ela deu uma entrevista na Jovem Pan ano passado, e eu até usei isso em aula depois, em que ela estava falando sobre divórcio. Aí ela falou que é contra o divórcio. Ela pessoalmente é contra o divórcio. E aí um daqueles babacas lá da bancada da Jovem Pan falou: então você quer proibir as mulheres de se divorciar? Não, não, meu amigo. O fato de eu ser contra, eu não vou proibir você de fazer sexo por trás, de se divorciar. Não, não. Eu apenas acho que isto é errado porque eu sustento uma moralidade objetiva que de acordo com ela, certos tipos de comportamento são errados. Agora, você quer fazer, faça. Ué, paciência. Problema seu. Se vira. Né? Então, mas assim, esse salto, né, é muito comum. Né? O cara já salta de eu sou contra X para eu quero proibir X. E isso é um salto completamente equivocado. Né? Então, mas assim, como normalmente. Então, vem um pouco disso, tem um pouco a ver com. Porque o puritanismo em si, o que é o puritanismo de fato? Né? Ele é a leitura que certos grupos protestantes fizeram da Bíblia. Né? Que é olha, a gente propõe uma interpretação, uma leitura pura da Escritura. E daí que vem o termo puritano. E é claro que na carona disso, né, no bojo disso, vem também vem isso que eu falei antes, regras morais. Lá a Bíblia contém regras morais ali que todo crente na Bíblia precisa seguir. Né? Olha, tem coisas ali que são certas e coisas que são erradas. Objetivamente falando, estão ancoradas na natureza divina, etc, etc. E se você compartilha dessa crença, você acha que aquilo é objetivamente errado, então você não deve fazer. E normalmente, mas não necessariamente, esse é um ponto importante. Normalmente, né, então, cristãos fiéis tendem, como não é segredo para ninguém, a um conservadorismo. Mas esse é um elo que existe, mas não é necessário. Necessariamente o sujeito que for assim será conservador, ou vice-versa, o conservador será puritano. Né? O que eu acho que o conservador fala é o seguinte: eu acredito em normas morais objetivas, e disso, a consequência óbvia disso, qual que é? Que existem coisas erradas e existem coisas certas. E na medida em que existem coisas erradas e coisas certas, o que vai se fazer com isso depois, aí é uma outra questão. Né? Se a gente vai tornar isso política de Estado, por exemplo, mas isso é uma outra questão. Aí você já, quando você quer saltar de uma implementação, sei lá, o Estado vai proibir o divórcio, o Estado vai proibir o casamento gay, sei lá, isso já é uma outra discussão. Né? Uma outra discussão que, claro que os detratores do conservadorismo querem linkar uma coisa com a outra, e às vezes esse link existe, mas às vezes não. Né? Só que para o sujeito pontuar isso, ele precisa ser honesto. E como normalmente essas discussões não são honestas, esse tipo de coisa não é pontuada. Então, fala outra coisa aqui, é uma questão assim que até tenho uma certa dúvida também, se é sobre a questão seguinte, qual seria a diferença e também pode ser a mesma coisa de um político conservador, uma pessoa conservadora? Essa é boa também.
Porque, na verdade, isso também toca um pouco na definição de conservadorismo, né? Eu sempre eu me descobri conservador num momento diferente em que eu já era um conservador, né? O que isso quer dizer? Isso também tem um pouco a ver com essa tradição britânica que a gente estava falando, de que diz que o conservadorismo é um estado de espírito, é um humor, né? É uma condição da alma do sujeito. Então, ou seja, o conservadorismo não é só política. Aliás, muito pelo contrário, o conservadorismo ele é não político ou muitas vezes até antipolítico, né? Isso é até um problema de militância para conservadores, porque o que o conservador quer? O conservador quer ter a vida dele normal, só isso, né? Quer ter a família dele, ele quer ter a sua vida privada, ponto, né? Ir à igreja livremente, nutria as suas relações familiares livremente. E o que isso tem a ver com política imediatamente? Não muito. Né? Isso acaba tendo a ver com política, porque a política é um negócio que se engrandeceu muito no Estado moderno. Então, muitas vezes, você ir à igreja acaba se tornando uma questão política. Você nutrir relações normais e naturais com a sua família acaba se tornando uma questão política. Mas, na verdade, não é ou não deveria ser. E isso tem muito a ver com o conservador também, né? Agora, um político conservador é alguém que vai pegar esse humor, esse estado de espírito, essa condição, e vai ver como que isso se expressa num contexto mais amplo de Estado, de política, de sociedade, etc, etc. Mas, assim, é o sujeito que tem a vocação conservadora e decide partir para o campo da política, não talvez para implementar coisas, mas para garantir essas liberdades aquelas pessoas conservadoras normais, né? Então, que é meio que aquela coisa assim, grosseiramente falando, né? É o tiozão do churrasco, né? O que o tiozão do churrasco é? O tiozão do churrasco é um conservador in natura, digamos, né? Ele é ele tem valores conservadores e tudo mais, só que ele não sabe, ele nunca leu autores conservadores, ele nunca se definiu como conservador, talvez ele não saiba, talvez ele não ligue, e ele não está errado nisso, né? Nem todo mundo precisa ser vidrado e fissurado em política como a gente é, mas acho que tem a ver um pouco. Ele tem o que quer que sejam os humores conservadores, o sujeito normal tem, e beleza, e ele pode passar a vida inteira dele tendo isso e sem saber que o nome disso é conservadorismo, né? Na verdade, ele só é normal, é só isso. Ele não acorda de manhã pensando em política, não almoça política, não janta política, não tem um plano ideal para reformular o mundo, ele só quer simplesmente tocar a sua vida normalmente. Isso tem a ver também com o conservadorismo, né? Um conservador é isso, é o sujeito que quer tocar a sua vida normalmente, de preferência, sem a ingerência, sem a interferência de projetos políticos abilolados e agigantados que atrapalhem isso. Talvez o despertar dele para o conservadorismo seja esse, né? Quando a política bate na porta dele, ou quando o Estado quer sentar em cima da cabeça dele, opa, peraí, isso aqui não é legal, não gosto disso, isso aqui não é para mim. Aí É talvez verdade. ele venha buscar, né? Opa, peraí, o que eu sou? Por que eu sou contra isso? Aí ele vai ter o choque que muitos de nós tivemos, talvez em algum momento da vida, né? Fala, opa, eu não estou sozinho. Nossa, eu acho que isso aqui não é legal, hein? Esse negócio aqui do Estado querer deitar na minha cabeça, esse negócio de querer interferir nos mínimos detalhes da educação que eu dou para o meu filho, esse negócio olha, não, minha filha vai entrar no banheiro com um marmanjo de perna cabeluda. Opa, peraí, isso não tá legal. Tem alguma coisa errada aqui. E aí é que ele vai ter o salto, né? Da sua condição conservadora in natura por uma condição conservadora mais digerida, né? Mais refletida. Claro, isso pode acontecer ou não, né? Mas eu digo, isso é uma possibilidade e muita gente entra para esse mundo, entra para esse universo a partir dessa porta.